A Guerra Fria foi um conflito político, econômico e ideológico de 1945 a 1991 entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. Esse período de tensão e instabilidade mundial também é chamado de ordem bipolar ou mundo bipolar. Nesta revisão, separamos os principais pontos da Guerra Fria para ajudar nos seus estudos. Vamos lá? Bom, tudo começa com as conferências de 1944 e 1945. Ah, você se lembra, não é? A Segunda Guerra Mundial estava acontecendo nessa época. Na verdade, ela iniciou lá em 39, com a invasão de Hitler e da Alemanha contra a Polônia. Invadindo a Polônia, vocês sabem também que tinha o eixo, o Japão e também a Itália que estava apoiando a Alemanha nazista. Porém, em 44 e 45, a guerra estava praticamente terminada. Nisso, algumas conferências foram feitas nesse período. Você sabe também que isso seria para uma reorganização do espaço europeu e mundial naquele período e também seria para definir as zonas de influência na Europa e no mundo. Você também sabe que após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu, os Estados Unidos e também a União Soviética se tornaram superpotências nesse período. Elas vão dividir o mundo em dois polos. Um polo liderado pelos Estados Unidos seria o polo capitalista e o outro polo seria o polo socialista liderado pela União Soviética. Desta maneira, esses dois polos seria considerado como o mundo bipolar, ou a ordem bipolar, ou bipolaridade, tanto faz, mas seria o mundo dividido entre capitalistas e socialistas. Porém, a guerra entre essas duas superpotências era impossível, devido ao arsenal nuclear que ambas as potências tinham. Você deve se lembrar também que os Estados Unidos jogaram bombas em Hiroshima e Nagasaki. E a União Soviética, tempos depois, também conseguiu a tecnologia nuclear. Então, ambas as potências tinham tecnologia nuclear. Por isso, superpotências. E uma guerra entre as duas levaria ao fim do mundo, com certeza. Então, o que acontecia? Ou como que acontecia a guerra? Bom, a guerra é fria porque o conflito direto não poderia acontecer. Porém, esses dois polos hegemônicos financiaram inúmeros conflitos regionais. Daí, uma guerra indireta, daí o nome Guerra Fria. Também eles fizeram aí alianças militares. A OTAN tem esse nome gigantesco, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi feita para conter o avanço socialista na Europa e no mundo. E, obviamente, os Estados Unidos estava junto com a OTAN. E, em contrapartida, o Pacto de Varsóvia foi feito pela União Soviética para expandir ali a sua influência. O símbolo da Guerra Fria era o Muro de Berlim. Ele foi construído em 1962. Você deve se lembrar também que Berlim ficava na Alemanha Oriental, que era de dominação ali da União Soviética. A Alemanha Oriental tinha o nome de República Democrática Alemã. Então Berlim estava localizado no território soviético. E a outra parte da Alemanha foi dividida para os Estados Unidos. E era sobre influência então capitalista. E o nome era República Federal da Alemanha. Então a divisão da Alemanha em duas partes. Porém, Berlim estava localizada na Alemanha Oriental, no território que pertencia à União Soviética. O muro foi construído como um símbolo, então, da Guerra Fria, um símbolo da bipolaridade, da disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Houve outras coisas também nesse período, como a corrida espacial, você sabe, o conhecimento da atmosfera, estratosfera e também o espaço, não o espaço terrestre, mas o espaço, o universo, vamos dizer assim.
Então, essas duas superpotências buscavam essa corrida espacial. Também é uma corrida armamentista, em termos de tecnologia militar. Por fim, houve a queda do Muro de Berlim em 1989, que marcou dessa maneira o fim, o símbolo foi destruído, estava levando já ao fim do período do mundo bipolar da Guerra Fria. Para sacramentar, vamos dizer assim, o fim da Guerra Fria, em 1991, a União Soviética chega ao seu fim, ou seja, é desmembrada e a Rússia se torna a Rússia hoje, que ela é hoje. Chegamos ao final dessa revisão. Espero que tenha te ajudado a lembrar dos principais pontos da Guerra Fria.